Saudações, sejam muito bem-vindos a este canal Mindália Televisão, que partilha para o mundo inteiro conhecimentos na área da espiritualidade, da consciência, desenvolvimento pessoal, saúde holística. Contamos com o vosso apoio, subscrevendo o nosso canal e colocando gosto neste vídeo. Estamos com o Wallace Lima e vamos falar sobre um tema que todos vocês vão gostar, com certeza. Como é que a física quântica explica a consciência? Antes de mais, Wallace, obrigada por aceitar o nosso convite. Vamos falar sobre física quântica, sobre consciência, como é que as duas se ligam, ou como é que uma explica a outra, se é assim. Bom, prazer estar aqui com você, conhecê-la pessoalmente, né? A gente se falou recentemente à distância do Brasil, não é? Bom, a física quântica é a física das possibilidades, né? Então a gente primeiro vai compreender a mudança de paradigma que surgiu com a física quântica. Ela é muito profunda, porque nós viemos de uma formação extremamente materialista, onde a percepção que foi trazida com a mecânica clássica, que antecede a mecânica quântica, né? A partir dos conhecimentos do Galileu, de Newton, a influência do René Descartes, você vai ter uma visão, a partir da lei de Newton, você vai ver a relação de matéria, que atrai matéria, e são essas forças materiais que regem o universo. Então, se você vai explicar o movimento dos planetas através da gravitação universal do Newton, depois o Einstein vai trazer uma explicação através da teoria da relatividade geral, né? No entanto, tudo isso envolve a matéria que está mobilizando tudo, né? Então, acreditava-se que nós vivíamos no mundo material e nós temos o que é chamado nessa visão materialista, de causação ascendente, né? Ou seja, nós somos frutos de partículas diminutas, que são as partículas elementares, que estão lá no mundo subatômico, no elétrons, prótons, os quarks, são mais de 200 partículas descobertas. Essas partículas se organizam e formam os átomos formam as moléculas, aí as moléculas se estruturam e geram os tecidos, né? Os órgãos, né? E um dos órgãos é o nosso cérebro, e a consciência emerge do cérebro. Essa é a visão materialista do mundo, né? Na perspectiva quântica, essa palavra consciência, ela é, digamos assim, ela é reconfigurada dentro dessa perspectiva. Tem um grande estudioso, que é um amigo também nessa área, que é o Amit Goswami, né? Ele traz a consciência como a base de tudo, né? Então aí a gente inverte. Ao invés de causação ascendente, ou seja, você sai do diminuto e vai para a consciência imaterial, ou seja, o material é que cria o material é que cria o imaterial, que é essa dimensão das possibilidades, né? Que seria a consciência, seria o campo das possibilidades infinitas, onde tudo que já existiu está ali enquanto código, enquanto informação, né? Já que quanticamente tudo é energia, né? A partir da equação da relatividade especial do Einstein e a partir da teoria quântica, o que é energia tem uma frequência, tem uma vibração, uma oscilação, e que carrega também uma informação. Por exemplo, a cor que nós vemos de alguma coisa a cor amarela está associada a uma vibração específica, né, dos átomos, né, do tecido amarelo, né? Tem uma frequência específica, tem uma energia específica e traz a informação visual do amarelo. Então, tudo no universo é assim, é essa síntese, né? O Nikola Tesla, um grande cientista, diz: se você quer saber os mistérios do universo, pense em termos de energia, de frequência e vibração. E hoje nós também trazemos a informação. Tem uma teoria científica chamada teoria holoinformacional, que mostra que tudo carrega, que são as informações, por exemplo, que você vai encontrar no mundo digital, os bits, né, de informação, e o nosso cérebro opera assim também, né? Então, o que acontece? Nessa perspectiva, a consciência, ela é exatamente como se fosse ali a biblioteca cósmica, em termos vibracionais, em termos energéticos, né, vibracionais, com uma frequência específica, com informação. Tudo que já existiu está nessa biblioteca. Tudo que virá a existir está nessa biblioteca, enquanto possibilidade. Por isso que a física quântica é a física das possibilidades, entende? E o ser humano, nesse processo,
é exatamente o mediador dessa possibilidade que existe na dimensão espiritual e imaterial para o mundo físico. Como é que nós somos os mediadores? Porque, de certa forma, nós somos o microcosmo desse macrocosmos. Entende? Esse macrocosmo são as possibilidades. E como é que nós acessamos as possibilidades? Quando nós entramos na sintonia. Então, Essa consciência. Sim, entramos na sintonia da consciência, de algum departamento da consciência, porque na consciência tem infinitas lojas de departamento ali, de tudo, do bem e do mal, todas as possibilidades de saúde e de doença estão lá. Né? Ok, sim. E todas as possibilidades estão lá. Então nós acessamos essa possibilidade, nós escolhemos internamente, a partir daquilo que a gente acredita, que nos leva a perceber o mundo de uma determinada forma e que leva a gente a fazer determinadas escolhas que modelam os nossos comportamentos. O nosso comportamento nos leva a viver determinadas experiências. E o fruto das experiências são as emoções. E as emoções, ela produz um campo magnético. E o pensamento, e a emoção deflagra o pensamento. E o pensamento deflagra a emoção. Então é como se fosse né? Vou dar aqui um exemplo como aconteceu hoje de manhã, Wallace. Sim. Eu vinha para aqui e notei que estava muito ansiosa. E não escolhi aquilo, era uma emoção que estava a vir. Sim. Nesse momento, o que é que nós podemos fazer para criarmos essa... Quer dizer, eu tive consciência, não é? Porque me conectei ao corpo e percebi esta emoção. Como é que nós transformamos isso em algo positivo? É possível? É possível. A primeira coisa que é muito favorável você ter percebido isso. Você percebeu disso, sair da frequência. Estava em paz, de repente lá veio um turbilhão. Né? Lá vem a confusão. Né? As emoções aflitivas, elas geram turbulência. Né? Então a primeira coisa é a gente perceber quando saiu da sintonia. Você está bem, por que aconteceu? Entendeu? Então, uma das técnicas bem simples, né, é você olhar a sua respiração. Porque é muito comum que as pessoas, quando elas se desorganizam, elas mudam o seu estado de respiração e isso faz com que o fluxo de oxigênio no cérebro seja alterado também. E aí o que acontece? Elas começam a entrar num estado, quando você não está respirando bem, né, e começa a entrar esses programas de negatividade, por que isso? Porque o cérebro simula. Se você tiver, por exemplo, visto alguma coisa ou alguém disse algo para você, que subliminarmente você tem alguma sintonia com alguma coisa negativa que você viveu, o seu cérebro vai simular isso. Ele pode ter acontecido alguma coisa que deflagrou algo de uma experiência passada dentro de você. Isso pode ser consciente ou pode ser subconsciente. Você pode perceber, não, foi aquela pessoa que me disse aquilo. Aquela coisa que eu vi, aquela notícia que eu vi desencadeou. Por acaso não foi o caso, eu não sei o que é que desencadeou. Sim, pode ser, por isso que eu disse, pode ser consciente, você pode de repente perceber que aconteceu algo. Não, foi aquela coisa, eu vi aquele telefonema que eu recebi, a pessoa falou algo, aquilo, de repente eu conectei com aquilo. Aí você pode perceber, mas pode ser que você não perceba. E pode ser apenas o cérebro simulando, né? Simulando porque o cérebro, nós somos muito coordenados pelo chamado cérebro sobrevivente. Ou seja, tudo que nos ameaçou no passado, aquilo gera um arquivo de memória. E o cérebro tem prioridade, porque como é uma ameaça, ele tem prioridade na simulação. Então ele é como se ele trouxesse aquilo. Se ele traz e você entra no jogo, você vai entrar num processo de perda de sintonia. Entendeu? Então quando você percebe isso, mas por que eu estou pensando isso? Isso não faz sentido para mim agora. Começa a respirar lenta, profundamente. Se você estiver em casa, dá uma parada, respira, medita, e você pode sair do programa. Porque nesse estado acelerado, o que é que acontece? Você vai levar o seu cérebro a ondas, chamadas ondas beta, mais aceleradas, que são onde está esse campo do estresse. E no estresse, você não tem livre-arbítrio. O cérebro só traz o que é ruim. Ele fica o tempo todo simulando um problema atrás do outro, entendeu? E aí, quando você respira, né, com consciência e medita, você vai diminuindo essa aceleração e você chega a partir das ondas alfa, né, e você vai começar a entrar no domínio do subconsciente. Aí você pode observar esse pensamento. Você pode se colocar como observadora de si mesmo, entendeu? Aí você olha e diz, por que eu estou pensando isso? De onde é que está vindo esse pensamento? Aí você começa a ter um diálogo com você mesmo, onde você pode sair. Às vezes são processos de autossabotagem, são arquivos de memória
né, que estão operando de alguma forma ali com o intuito de gerar, com alguma justificativa racional, dizer, não, mas você precisa disso, para isso, para aquilo, entendeu? Cuidado, você precisa olhar as coisas assim, entendeu? Então é um diálogo que você criou em algum momento, tá? Então a gente pode mudar o padrão, né? No treinamento a gente pode treinar a mudar o padrão, né? Esse padrão é um padrão de autossabotagem. Mas esta consciência, ou seja, termos consciência de todo este processo, como é que a física quântica, no fundo, explica? Há vários estágios da consciência, podemos dizer assim ou não? Existem exatamente vários níveis é como se fossem vários níveis de realidade que levam a vários níveis de percepção. Quando a gente estuda o mundo subatômico, você vai ver que as leis de Newton não podem ser usadas ali. Elas não funcionam. Ali é um nível de realidade. Então, a física, o paradigma quântico, a realidade quântica, ela vai nos levar a perceber o mundo de uma outra forma. A matéria que a gente procura não tem matéria. Existem possibilidades que podem se transformar em matéria. E você é o mediador disso. Quando você vem para o mundo macroscópico das velocidades até 10% da velocidade da luz, você pode usar as leis de Newton e aí você vai trabalhar dentro de um nível de racionalidade e de previsão das coisas que acontecem. Né? Mas quando você passa disso e você vai trabalhar com estruturas muito grandes, com os fenômenos que acontecem no interior das estrelas, dos buracos negros, é outro território, já é um outro universo paralelo que você vai ter que usar a teoria da relatividade do Einstein, a teoria da relatividade geral. Então, nós seres humanos, em função do estado de aprendizado que nós temos, das experiências vividas, nós podemos estar exatamente vendo o mundo através de lentes específicas. Ou seja, nós percebemos a realidade, não é como a realidade é como nós somos. Entendeu? Então nós traduzimos aquilo dizendo, a realidade é assim, na verdade, aquela forma de ver é como nós somos. Então essa forma de ser, nós podemos aprimorar. Então, à medida que nós expandimos, né, a percepção através de novos conhecimentos, nós estamos gerando aprendizado. E o aprendizado são exatamente novas redes neurais que estão se estruturando no cérebro e criando novas lógicas de departamento que nos levam a estruturar novas crenças, e essas novas crenças levam a estruturar novas percepções, que influenciam as nossas escolhas. E aí, de repente, você pode, com essa mudança, a importância da busca do autoconhecimento, nos leva, de repente, a olhar uma coisa que a gente viu e dizendo, poxa, eu não tinha visto esse lado da moeda. Ou seja, cada vez estamos a ver mais a realidade como ela é. Exatamente, é o processo constante de aprimoramento. Todo dia é um renascer, todo dia é um renascer, né? É como se a gente fosse unindo as peças do quebra-cabeça, né? E expandindo para ter uma compreensão maior do todo, que é essa visão da consciência, que é essa visão de totalidade. E a gente se vê dentro dela, não fora da realidade, mas dentro, co-criando, entendeu? Ou seja, interagindo. O que nós estamos vendo é algo que coemerge com a gente. Eu estudo uma tradição muito antiga da Índia e, curiosamente, eles falam muito da realidade, nós vermos a realidade da vida, e falam também que neste processo é viver num estado constante de espontaneidade. Faz sentido também para a física? Sim, com certeza, né? Porque esse estado de espontaneidade é um estado de abertura, né? De abertura, sim, para o novo, né? Porque quando você está com estruturas muito rígidas do conhecimento, muito apegado ao que você sabe, é aquela coisa que você está com um copo muito cheio, né? O copo racionalmente muito cheio, você só vê o mundo como você, né, como você criou aquela realidade. De repente, às vezes nós precisamos esvaziar o copo para poder que algo novo chegue. Então a espontaneidade é você dizer, não, está tudo bem, você aceitar a vida como ela é. E ao invés de ficar se emaranhando, né, e perguntando por que as coisas são assim, a gente simplesmente diz, olha, as coisas são assim e eu quero entender o que a vida está querendo me proporcionar com isso. Ou seja, a vida não existe um processo punitivo da vida, existe um processo de aprendizado constante. Então, quando a gente sai do processo de vitimização para um processo de aprendizado constante, então essa espontaneidade, ela contribui muito para essa abertura, né? De repente você encontra uma pessoa que às vezes traz uma coisa completamente diferente, você está ali como o cientista que observa sem julgamento, porque um verdadeiro cientista, ele observa sem julgamento. Ele diz, ok, isso está fora da curva para mim, eu nunca vi falar nisso, mas eu vou investigar.
E aí que às vezes surgem as grandes descobertas. As grandes descobertas surgem exatamente dessa abertura para a investigação, entendeu? Para você dizer, pô, eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas eu estou aberto para investigar se isso faz sentido, porque o importante é a gente se colocar, né, como um laboratório vivo, né? Então, o corpo humano como laboratório vivo das experiências mais extraordinárias que nós podemos fazer acontecem dentro da gente. Então, quando você se abre para a experiência, você sai do julgamento e você vai dizer, não, eu não sei se é bom ou se é ruim, mas assim, eu só posso saber disso se eu viver. Né? Então, não adianta, por mais que eu fale para você disso e daquilo, você pode até compreender racionalmente, mas se você não viver, você vai falar da minha experiência, mas não da sua, ok? Mas quando você viver, você vai dizer, olha só, eu vivi a experiência e ainda vi coisas diferentes do que você viu, entendeu? Porque você é outra pessoa e você tem outros referenciais, entende? Então cada ser humano é uma plataforma, né, científica de experimentos espetaculares. Né? E quanto mais a gente se abre, mais a gente vai acessando esse manancial da consciência, que são as possibilidades infinitas, que a gente pode traduzir como esse campo quântico das possibilidades, né? Também será consciência plena? Consciência plena, tem algumas tradições que chamam do registro acástico, né? Tem a ver com isso. Também é, porque o eu não relacionava a consciência com o registro acástico. É porque tem tudo lá, tem tudo que já aconteceu. Todos os conhecimentos dos grandes mestres estão disponíveis, dos grandes cientistas, dos grandes gênios, dos grandes músicos, estão disponíveis. Se você entrar na sintonia, você acessa, entendeu? Porque é exatamente isso. Veja que os grandes mestres, como um exemplo de Jesus que eu costumo dar, né? Ele dizia, isso que eu fiz, você faz e faz mais ainda. Ele não estava dizendo, não, eu fiz porque sou eu que faço. Ele disse, não, a programação você tem, o software também. Agora, tem que entrar na sintonia. Mas primeiro temos que matar um bichinho que temos cá dentro, que é o ego, não? Oi? O ego, temos que matar este bichinho do ego. O ego, na verdade, ou não? Não, matar... É que ele está sempre a voltar. Matar não, porque o ego, ele não é uma coisa necessariamente negativa. Não. O ego é memória. Então, por exemplo, aprender a dirigir faz parte do ego. O hábito de dirigir ou andar de bicicleta faz parte do ego. Mas não é quando ele... Tem coisa... Agora, o ego que está ligado ao apego, que está ligado, que nos leva ao sofrimento, à doença, aí você tem que se desapegar dele. Porque o ego está ligado a condicionamentos. Todos os nossos condicionamentos, bons ou ruins, fazem parte do ego. Entendeu? Então, nós precisamos, até para superar os condicionamentos, nós temos que ter um ego forte, tem que ter coragem de superá-lo, de dizer, não, ok, foi importante ter vivido isso aqui, mas agora eu quero ir além, né? Eu quero ir além disso, desse apego, entendeu? Eu não sei se acontece com todos, se isso aconteceu na sua experiência, mas muitas vezes nós não somos conscientes que só depois daquela situação passar, é que analisando e olhando para trás, é que vemos que ainda foi uma escolha, se calhar, feita pelo nosso ego, esse mais... menos positivo. Porque aí você, quando está condicionado, você não está operando no nível consciente, está no nível subconsciente. E 95%, de acordo com a neurociência, e uma pessoa de 35 anos a mais, ela decide a nível subconsciente. Ou seja, o programa já está pronto. Então, nós temos 5% aqui, o córtex frontal, né, que é o lobo frontal, para criar algo novo, né, e para sair de programas, às vezes que são programas doentios, né? Então a gente tem uma humanidade, muita gente doente, porque elas estão acionando esse ego doentio, esse ego apegado a processos que fragilizam o seu sistema imunológico, é um diálogo infernal, dia e noite, de coisas negativas, entendeu? E aí o sofrimento vem. Então essa capacidade que nós temos exatamente de desacelerar a mente, né? Ou seja, esse ruído permite a gente olhar para esses programas e se desidentificar dele. Então isso requer um treino, requer uma disciplina, porque é como se você vivesse com uma comunidade de subentidades, de seres, né, com diálogos infernais, entendeu? E que se você, né, descuida um pouquinho, eles assumem o comando, porque eles têm uma série de argumentos racionais para dizer que você deve agir assim. Wallace, não posso deixar de fazer esta questão, porque há algum tempo que acompanho o seu trabalho. Tem noção o quanto transformador isto pode ser na vida das pessoas? É muito profundo isso, é muito transformador, Eu comecei esse trabalho há mais de 20 anos, né? Então,
Eu fico muito feliz de ver, tem uma abertura muito grande. Quando eu comecei, eu quase não tinha com quem conversar sobre esses temas, mas a quantidade de pessoas que eu já, digamos assim, orientei, com os livros que eu publiquei, que já passaram por transformações profundas, né? Muda o chip, é como se mudasse o software. Muda tudo. Você muda o software, entendeu? Aí você começa a operar de outra forma, o corpo começa a funcionar de outra Mesmo maneira. que continue igual, há coisas que nós ganhamos a consciência a fazê-las, que é outra parte, não é? Exatamente. Ou seja, Então, antes fazíamos no automático, sem essa consciência. eu tenho hoje mais de 30 anos que eu não tomo medicamento químico. Então, você imagina, eu fui uma pessoa dependente de medicamentos químicos durante boa parte da minha vida. Meu plano de saúde é o meu próprio estilo de vida. Então, isso foi um processo de educação emocional, mental, para o meu corpo ancorar um novo programa, um novo software. Então, isso é realmente muito transformador. É você começar exatamente a assumir a responsabilidade plenamente pela sua vida, entendeu? E perceber que essas possibilidades disponíveis você pode acessar em função dessa compreensão, entendeu? Então é muito transformador e curativo também, né? Curativo a níveis profundos. Gratidão. A todos vocês que nos acompanham, se gostaram deste vídeo, coloque gosto e não se esqueça de subscrever o canal, é muito importante para nós o seu apoio. Da minha parte, vamos por aqui. Até já.